Tá. Tá. Então, não se preocupa porque esse arquivo depois eu mando para vocês, tanto no Google Sala de Aula quanto no, no grupo de matemática, tá bom? Então, a gente começou a falar de geometria plana, geometria básica semana passada. E aí aqui é um pouquinho de revisão. Quais são os tipos de triângulo que a gente tem? A gente tem o triângulo escaleno, que é quando ele tem três lados diferentes. Por isso, então, ele também vai ter obrigatoriamente três ângulos diferentes, né? Então, eu poderia dizer que, por exemplo, esse ângulo aqui é alfa, esse aqui é beta e esse aqui é gama. O triângulo equilátero, ele tem três lados iguais, então obrigatoriamente ele também vai ter os três ângulos iguais. E cada ângulo vai ser o quê? 60 graus, porque se ele tem os três ângulos iguais e a soma dos ângulos internos é 180, tem que ser 60 cada um. E o triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais e, consequentemente, os dois ângulos dessa base iguais também. E aí, isso aqui em relação aos lados. Em relação aos ângulos, a gente tem o triângulo retângulo, que é quando ele tem um ângulo de 90, que seria esse aqui, né? Um triângulo acutângulo, que é quando todos os ângulos são menores que 90, ou obtusângulo, quando ele tem um ângulo maior que 90 e menor que 180. Tudo bem até aí? Dúvida até aí, sim ou não? Jonathan e Amanda. Entenderam até Não, aí? sim. Tá. E aí, os elementos de um triângulo. A gente tem a altura. Então, a altura, ela é que liga um vértice ao outro lado da base do triângulo, tá? Então, essa altura aqui que está aqui mostrando é a altura relativa à base do segmento AB. Mas, como eu falei também semana passada, eu poderia fazer a altura relativa ao segmento BC, partindo do A. Assim como eu também poderia fazer a altura relativa do vértice B em relação ao segmento AC. E aí, a gente está vendo que o triângulo tem três alturas. E aí, quando essas alturas se encontram, que no caso aqui é esse ponto aqui, ele é chamado de ortocentro, que é o ponto de encontro das alturas. Aqui, quando o triângulo é acutângulo, ou seja, maior que 90, a projeção da altura fica aqui do lado de fora, tá? Depois a gente tem a bissetriz. A bissetriz é um segmento que divide o ângulo no meio. Então, por exemplo, se esse ângulo inteiro aqui era 60 graus, ficou 30 para cá, 30 para cá. Se esse ângulo todo aqui era 80, ficou 40 para cá, 40 para cá. Se esse ângulo todo era 40, 20 para cá, 20 para cá. Então, a bissetriz divide o ângulo no meio. A mediana é o segmento que liga um dos vértices do triângulo ao outro lado, onde nesse outro lado esse ponto é o ponto médio, é onde ele divide o segmento em duas partes iguais. E aí o encontro das medianas, que é esse ponto aqui, que ele chamou de ponto G, é o que a gente chama de baricentro, encontro das medianas. Depois a gente tem a mediatriz. O que é a mediatriz? É a reta perpendicular aos outros lados do triângulo, passando pelo ponto médio. Então, a diferença da mediana para a mediatriz é que a mediana sai do vértice e vai até o ponto médio. Aqui, a mediatriz sai do ponto médio, mas faz um ângulo de 90 graus. Então, não necessariamente essa mediatriz aqui está passando no vértice do triângulo, tá? Aí, aqui um resumo do que a gente viu. A altura, ela faz 90 graus com a base. A mediatriz, ela passa no ponto médio e faz 90 graus com a base. A mediana parte do outro vértice, para no ponto médio. E a bissetriz divide o ângulo no meio. Tá? E aí existem as propriedades. Mediana, bissetriz e altura relativas à base do triângulo isósceles são coincidentes, ou seja, se coincidem. Se um triângulo possui dois ângulos iguais, então os lados opostos a esse ângulo são iguais.
Se o triângulo tem dois lados iguais, então os ângulos opostos a esses lados são iguais também. E todo triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa mede metade da hipotenusa. Tá? Aí aqui, ó, um exemplo. Eu tenho um triângulo ABC, ele é isósceles, tá? De base BC. Então, isso aqui quer dizer o quê? Que essa medida é igual a essa. E se ele é isósceles, esse aqui também tem que ser X, né? E ele fala que M é o ponto médio. Então, M bota esse lado aqui com a mesma medida que esse aqui. De B até M, a medida é a mesma que de M até C. E ele pede para a gente calcular o ângulo ABC. A gente sabe que aqui esses dois ângulos são iguais, certo? E aí a gente tem aqui, ó, esse aqui faz 20, esse aqui é 90, esse aqui é o que falta para 180. 90 mais 20, 110. 110 para chegar a 180, 70 graus, não é isso? Tudo bem até aí? Tá indo. Oi? Sim, tá indo. Tá. Aí a gente tem uma relação entre os lados. O que essa relação fala? Que eu tenho os três lados de um triângulo. E aí, cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Você está perguntando aqui, é possível construir um triângulo de medidas 2, 6 e 8? Vamos lá. De acordo com isso, 2 tem que ser menor do que 6 mais 8. Isso é verdade. Mas 2 é maior do que 8 menos 6? 8 menos 6 é exatamente 2. Não é maior. É igual. Então, já furou essa propriedade aqui. Então, é possível construir um triângulo desse? Não. Agora, vamos pensar no triângulo mais famoso que a gente tem. Triângulo pitagórico 3, 4, 5. 3 é menor do que 4 mais 5. Isso é verdade. 4 mais 5 dá 9. E 3 é maior do que 4 menos 5. Em módulo dá 1. 3 é maior que 1. Isso é verdade. Vamos pensar no lado 4. 4 é menor do que 5 mais 3? Sim, porque 5 mais 3 dá 8. 4 é maior do que 5 menos 3? Também é verdade, porque 5 menos 3 dá 2. Pensa agora na medida 5. 5 é menor do que 3 mais 4? É, porque 3 mais 4 é 7. E 5 é maior do que 4 menos 3? Também é verdade, porque 4 menos 3 dá 1. Então, esse triângulo 3, 4, 5, ele existe. Tá? Então, para você, quando eles te derem uma medida e perguntar se o triângulo é possível de existir, você tem que fazer isso, pegar de 2 em 2 os lados e fazer para ver se a soma e a diferença está entre os dois da medida, tá bom? Aí aqui, ó, desigualdade, isso é chamado de desigualdade triangular, que é justamente a diferença entre os valores. Então, ele fala aqui, ó, determine os valores possíveis de x para que os lados A, B e C sejam lados de um triângulo. Então, o lado A mede 2x mais 1, o lado B mede 1 e o lado C mede 4. Então, ó, 2x mais 1, que é a medida do A, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois, 4 mais 1, que é 5. Mas ele também tem que ser maior do que a diferença dos outros dois, 4 menos 1, 3. Certo? Aí eu fico que 3 é menor que 2x mais 1, que é menor que 5. Aí o que eu faço? Esse 1 que está aqui, isso é uma desigualdade. Ele vai para ambos os lados da desigualdade. 5 menos 1, 4. 3 menos 1, 2. Boa tarde, Vanderleia. E aí eu fico com isso aqui. E aí o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2. Tudo bem? Então, x tem que estar entre 1 e 2 para isso acontecer. Aí aqui, um desenhista pretende, um exemplo, pretende construir 5 triângulos cujos lados devem ter as seguintes medidas: 10, 8, 6, 9, 15, 12, 12, 15, 12, 9, 8, 4, 10, 10, 21. Podemos afirmar
que o desenhista obteve triângulo em quais casos? Aí a gente tem que pensar no que a gente acabou de ver, que é a desigualdade triangular. Dois lados somados tem que ser maior do que o terceiro lado. E dois lados subtraídos tem que ser maior do que a diferença, certo? Então, o único caso aqui em que isso não vai funcionar é nesse aqui, ó. Esse aqui que vai furar. Ó, o lado 10, ele é menor do que 21 mais 10? É, 21 mais 10 é 31. Agora, 10 é maior do que 21 menos 10? Não é. Porque 21 menos 10 vai dar o quê? Vai dar 11. 11 é maior do que 10. Então, aqui já furou. Por isso que esse aqui é falso. Tá bom? Então, 1, 2, 3 e 4. Letra A. Depois, a gente vai falar do teorema do ângulo externo. Que a soma desse ângulo aqui de fora é igual à soma dos outros dois não adjacentes. Como assim, Vanessa? Por exemplo, vamos supor que aqui seja 50 e aqui seja 30. Esse ângulo aqui de fora vai ser igual ao de 30 mais 50, porque eles não são adjacentes. Se eu tivesse um triângulo assim, aqui fosse 100, aqui fosse 5, e eu quiser saber esse ângulo aqui, ele não é adjacente nem ao 100 nem ao 5. Então, ele é a soma desses dois ângulos. 105. Foi? Se eu tivesse isso aqui, 150 e aqui 2 graus. Nesse aqui. E eu quisesse saber esse ângulo aqui de fora. Seria a soma dos outros dois não adjacentes. Isso que é o teorema do ângulo externo. Foi ou não? Entenderam? Sim. Aí a gente vai para a ideia, provar que beta mais gama é igual ao ângulo externo. A gente sabe o quê? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo, então beta mais θ mais alfa, tem que dar 180. Só que a gente sabe que esse ângulo aqui é de meia volta, então a gente sabe também que E mais alfa é 180. Se eu igualar essas equações aqui, eu vou cortar alfa e eu vou ficar com beta mais θ igual ao ângulo externo é. Tá? Aí a gente vai para o teorema de Tales, que é quando eu tenho um feixe de reta paralela sobre duas transversais, a gente vai ter segmentos proporcionais. Então, eu posso falar que o segmento AB sobre o segmento BC é equivalente ao A' B' sobre o B' C'. Quando eu vou comparar esses segmentos, o que eu tenho que fazer é sempre pegar no mesmo sentido e no mesmo tamanho. Eu não posso botar AB sobre AC e do outro lado botar B' C', porque eu não estou sendo fiel às proporções, aí vai dar errado. Tá bom? Aqui um exemplo, ó. Quero saber o valor de x. Então, x sobre x mais 4 é igual a 3 sobre 5. Eu poderia botar 5 sobre 3? Não. Porque se eu colocasse 5 sobre 3, eu estaria invertendo o outro lado. Aí a resposta daria errada. Tá? Aí como é que eu resolvo isso aqui? Eu vou multiplicar cruzado. 5 vezes x é igual a 3 que multiplica x mais 4. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 4, 12. Passa quem tem x para o outro lado. Operação inversa, subtraindo. 5 menos 3, 2. X é igual a 12 sobre 2, que dá 6. Então, aqui é 6 e aqui é 10. Todo mundo entendeu? Sim ou não? Sim. Ok. Então tá. Vamos para frente. Aí, aqui, ó. Aqui a gente tem que determinar o valor de x em cada figura. Então, o que eu posso fazer aqui na primeira?
Como é que vocês fariam essa? 9 sobre 12 é igual a x sobre 8. Ou, se quiser começar por baixo, 12 sobre 9, do outro lado tem que começar por baixo, é igual a 8 sobre x. Ou, 9 sobre 9 mais 12, que é 21, não é isso? É igual a x sobre ele todo, x mais 8. Isso aqui é exemplo de 3 maneiras diferentes de representar a mesma proporção. Mas repara que eu estou seguindo uma ordem, né? Aqui eu comecei parte de cima sobre a parte de baixo. Então, no outro lado, parte de cima sobre a parte de baixo. No segundo exemplo, eu comecei de baixo para cima. Então, do outro lado, de baixo para cima. E no terceiro exemplo, parte de cima sobre o todo. Então, do outro lado, parte de cima sobre o todo. Tá? E aí? Como é que fica agora a conta? Eu vou multiplicar cruzado, né? 12x é igual a 9 vezes 8. Quanto é 9 vezes 8? 72, não é isso? Então, x é igual a 72 sobre 12. Se eu simplificar por 2, 36 sobre 6, que dá 6. Então, x aqui vale 6. Nesse segundo caso aqui, eu tenho uma reta, esse pedaço vale x e esse pedaço vale 6. Depois ele me deu a reta inteira, né? Aqui vale 12. Então, esse todo aqui não vale 12. Esse todo aqui vai valer 2 mais 6, que é 8. Só para eu poder seguir a proporção. Então, eu posso fazer 12 sobre x é igual a 8 sobre 6. Multiplica cruzado. 8 vezes x é igual a 12 vezes 6. 6 vezes 2 dá quanto? 12. Isso, vai 1. 6 vezes 1, 6 mais 1, Sim. 7. Então, x é 72 sobre 8, que dá 9. Então, esse valor aqui do x é 9. Nesse terceiro exemplo, tudo bem? Nesse terceiro exemplo aqui, ó, uma reta é essa e a outra reta é essa. Vamos lá. Como é que eu posso fazer esse? Posso falar x sobre 9 é igual a 4 sobre x. Aí vou multiplicar cruzado. X vezes x dá x ao quadrado. 4 vezes 9 dá 36. Potência vai com a operação inversa, que é a raiz quadrada, a radiciação. Raiz quadrada de 36 é 6. Então, x vale 6. Tudo bem? Aqui, 6 sobre x mais 2 é igual a 4 sobre x menos 1. Multiplica cruzado. 4 que multiplica x mais 2 é igual a 6 que multiplica x menos 1. Vamos fazer a distributiva. 4x mais 8 é igual a 6x menos 6. 4x menos 6x menos 2x menos 6 menos 8 menos 14. Então, x é igual a 7. Foi? Foi. Entenderam? Sim. Então, vamos continuar. Vamos ver outro exemplo. Aqui. Esse aqui, posso fazer assim. Sobre esse é igual a esse aqui sobre esse. Então, 10 sobre 8 é igual a x mais 2 sobre x mais 1. Vamos multiplicar cruzado. 8 que multiplica x mais 2 é igual a 10 que multiplica x mais 1. 8 vezes x, 8x. 8 vezes 2, 16. 10 vezes x, 10x. 10 vezes 1, 10. Joga x para a esquerda e número para a direita.
8 menos 10, menos 2. 10 menos 16, menos 6 é menos 6 sobre menos 2, que dá mais 3. Tudo bem? Qual a outra maneira? Tem uma outra maneira que eu poderia fazer? Eu poderia pensar, ó, 10 sobre x mais 2 é igual a 8 sobre x mais 1. Daria no mesmo, só que eu estou pegando o de trás sobre o da frente, o de trás sobre o da frente. 8 que multiplica x mais 2 é igual a 10 que multiplica x mais 1. Ó, cheguei na mesma sentença, tá vendo? Não importa o caminho que eu escolha. Se eu estou escolhendo a referência certa, vai dar sempre a mesma coisa. Tá? Aí aqui a gente tem um exemplo, ó. No desenho abaixo estão representados os terrenos 1, 2 e 3. Quantos metros de comprimento deverá ter o muro que o proprietário do terreno 2 construirá para fechar o lado que faz frente com a Rua das Rosas? Então, olha só. Ele me deu essa medida aqui que é 24, me deu essa aqui que é 15, me deu essa aqui que é 20 e quer saber essa aqui, que é x. Então, ele fez 24 sobre a rua da frente, que é x, é igual a 15 sobre a rua da frente, que é 20. Eu poderia botar 20 sobre 15? Não, só se eu invertesse a primeira. E aí, eu vou multiplicar cruzado. 15 vezes x, 15x. 20 vezes 24, 480. Então, x é igual a 480 dividido por 15, que dá 32. Foi? Aqui, eu tenho dois desenhos de uma letra L que são proporcionais. E aí, ele decidiu fazer dessa maneira. L sobre 12 é igual a 1 sobre 0,6. Mas como que eu poderia fazer também? Eu poderia colocar x sobre 1 é igual a 12 sobre 0,6. Aí eu ia multiplicar cruzado e eu ia chegar em 12 dividido por 0,6, que dá 20. Então, proporção não existe só uma maneira de representar. O que você tem que fazer é, começou por aqui, então você vai continuar por aqui. Se você mudar o sentido das coisas, aí dá errado. Tá? O que eu quero dizer mudar o sentido da coisa? Ó, aqui, x é o lado maior, sobre 1, que é o lado menor. Aí depois eu resolvo do outro lado botar 0,6 sobre 12, invertir, aí não vai dar certo. Aí aqui, consequência do teorema de Tales. Toda paralela de um lado do triângulo que intercepta, ou seja, que corta dois pontos, determina segmentos proporcionais. Então, esses segmentos que eu botei em verde, que é o segmento PQ e o BC, eles são proporcionais. Então, por exemplo, um é o dobro do outro, um é a terça parte do outro, aí vai depender. E aí está representado por essa relação aqui. Dúvida? Até aí? Não? E aí a gente tem semelhanças de triângulos, ó. Aqui eu tenho ângulo B igual ao ângulo E. Ângulo A igual ao ângulo D. Ângulo C igual ao ângulo F. Então, aí eu falei as congruências, né? Quais que tem o mesmo valor. O ângulo B vai ter o valor do ângulo E, o A vai ter o valor do D e o C vai ter o valor do F. E aí ele coloca aqui, né? A sobre D é igual a B sobre E, que é igual a C sobre F, que é igual a K, que é uma constante de proporcionalidade. Vou dar um exemplo numérico aqui. Vamos pensar lá no nosso triângulo pitagórico 3, 4 e 5. Esse triângulo é equivalente a esse aqui, ó. 30, 40, 50. Mas o que mudou? Aqui o valor de K
é 10, ou seja, o fator é 10. Eu multipliquei por 10 todos os três lados. Sim ou não? Foi? Foi. Tá. Aí a gente vai olhar os casos de semelhança. Aí vem o primeiro caso, é ângulo-ângulo, ou seja, eu tenho dois ângulos que são congruentes. Outro caso, lado, ângulo, lado. Tem um lado, um ângulo e outro lado. E esses lados são proporcionais. E o outro caso é lado, 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 que é quando os três lados são multiplicados pelo mesmo fator. Igual esse aqui que eu acabei de fazer, que o ângulo do fator é 10. A medida do ângulo, né? Tudo bem? Sim. Tá. O que acontece? Quando a gente dá... Vocês já deram um zoom no computador em imagem, em alguma imagem? Já. Ó, quer ver? Eu vou dar zoom aqui. Aí vocês vão me falar o que está acontecendo. Não isso aqui, eu quero pegar a imagem. Ó, se eu der zoom, o que acontece com essa imagem aqui? Sou maior. Ela aumenta a área dela, mas o que acontece com as medidas dela? Aumentam também, né? São proporcionais ao que eu estou fazendo. Então, isso é o que a câmera de fotografar tradicional faz. Você tinha aqueles filmes pequenininhos, você levava para revelar e eles aumentavam aquilo. Tá? Aí depois, a gente vai falar da semelhança de triângulos. É como se a gente tivesse uma fonte da onde saem os outros lados que são semelhantes, tá? Proporcionais. Aqui está mostrando isso. E aí também existe uma constante em relação à área e o volume da área é o quadrado do número e o volume é o cubo do número. Aqui, ó, um exemplo de ampliação, tá vendo? Esse gatinho pequeno aqui, 1, 2, 3. Ele tem 3 aqui de medida de base. Vamos ver aqui. 2, 4, 6. Ele já tem 6, ou seja, triplicou a base dele. E esse aqui? 2, 4, 6, 8, 10. Certo? Ok. Aí a gente vai entrar na semelhança de triângulos e retângulos. Por exemplo, isso aqui, vocês sabem o que é isso aqui? É a planta de uma casa, ou seja, é a vista superior. É como se eu estivesse dentro de um helicóptero e estivesse olhando para minha casa lá do alto. Fizesse um recorte para olhar a parte de dentro. Aí eu vou ter isso aqui. E aí, se a gente reparar, a gente vai ter medidas, lados que são proporcionais. Tá? Por exemplo, esse banheiro aqui, ó. Ele tem a mesma área. Já esse quarto tem formato de quadrado. Esse aqui tem formato de quadrado mais um retângulozinho. E esse aqui tem formato de hexágono. Aí aqui, ó, um outro exemplo de exercício de projeção, ó. Um projetor de slide colocado a 9 metros de distância de uma tela projeta um retângulo de altura 6. A que distância da tela deve ser colocado o projetor para que o retângulo projetado tenha 2 metros de altura?
Então, mesmo problema. Ele não me deu a distância, que é o que eu quero descobrir, mas ele me deu a altura. Então, a altura do maior sobre a altura do menor é igual à distância do maior sobre a distância do menor. Multiplica cruzado. 6 vezes x é igual a 2 vezes 9. 6x é igual a 18, x é igual a 18 sobre 6, que é 3. Tudo bem? Tudo. Tá. Aí agora a gente vai falar um pouquinho de trapézio e losango, que ficou faltando. A gente viu a área e o perímetro de quadrado, de retângulo. Cheguei a falar um pouquinho de circunferência, mas não falei desses. O que é o losango? O losango é como se fosse aquela brincadeira que a gente tem no formato de uma pipa, né? Essa pipa é como se fosse um quadrado amassado. Então, ele não tem as diagonais iguais. A gente chama a diagonal menor de Dzinho e a diagonal maior de Dzão. E a gente sabe que são triângulos retângulos. E aí, a área dele vai ser diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2. Sim ou não? Então, por exemplo, vamos ver o exemplo numérico aqui. Se eu falo que a diagonal maior é 10 e a diagonal menor é 4, como é que vai ficar a área? Fala pra mim. 10 vezes o quê? 4 dividido por 2. 10 vezes 4, 40, que dividido por 2 dá 20. Qual é o outro tipo de questão que pode cair? Ele te dá a área, fala que a diagonal maior é 20 e quer saber a menor. Então, mas a gente sabe que a área é diagonal menor vezes a maior dividido por 2. Mas ele falou no enunciado que a área é 100. Então, 100 é igual a diagonal menor vezes a maior, que é 20, dividido por 2. 100 dividido por 100 vezes 2, 200. E aí, isso aqui é igual a 20D. Então, essa é igual a 20D sobre 15. Foi? Foi. Ok. Não. Outro que a gente também não viu é o trapézio. O trapézio, ele é assim. Essa base menor aqui em cima a gente chama de basinha, que é a base menor. A de baixo a gente chama de bezão, base maior. E a altura que sai do vértice relativa à base a gente chama de H. Então, a área dele é o quê? Base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. Então, por exemplo, se aqui é 20 e aqui é 60 e a altura é 8, como é que vai ficar a área? Fala pra mim. Hã? Quem é a base menor? 20. Isso, mais. Quem é a base maior? Vezes a altura, que é 8, dividido por 2. Quanto é 20 mais 60? 80.
80 vezes 8 sobre 2. 80 vezes 8? 160. Não. 640, Vou né? contar. E aí 640 dividido por 2. 32. 320. O que mais que eu posso fazer? Eu posso te dar um trapézio faltando algumas informações. Falando que aqui é diagonal menor, que a diagonal maior é 20, que a altura é 4 e que a área é 800. Então, a área que é 800 é igual a diagonal menor vezes diagonal maior vezes a altura que é 4 dividido por 2. 800 está dividindo, passa multiplicando. E aí, eu vou ter 20 vezes D, 20D. 20D vezes 4 dá quanto? 80 vezes D. Então, Dzinho vai ser o quê? 1.600 dividido por 80. Vai dar 20 também? Foi? Tá. Aí eu vou pegar umas questões aqui de geometria para a gente fazer. Ó, Tiradentes, Colégio 2025. Aí ele fala, as medidas dos ângulos A, aí vem 90 graus, então ele é um triângulo retângulo, né? Aqui é 90 graus. B vale 45 graus. E D de dado vale 40. E aí ele quer saber o valor do ângulo C. Vamos lá. O triângulo ABE, ele já forma um triângulo retângulo, né? Porque ele tem um ângulo de 90. A soma dos ângulos tem que dar o quê? 180 graus, né? Então, 90 mais 45 mais o ângulo E é igual a 180. Aí eu faço 90 mais 45, dá quanto? Isso, 135. Então, o ângulo E, 35. 180 menos 135. 5. Quatro, né? 45. Então, é 45 graus o ângulo E. 18 menos. Como esse ângulo aqui é oposto pelo vértice, também é 45. Só que ele quer saber o valor do ângulo X, que é o ângulo C. Então, vou fazer de novo, nesse triângulo aqui, ó. Quarenta e cinco mais X mais 40 tem que ser igual a 180. Então, peraí. Quarenta e cinco mais 40, 85. Mais X igual a 180. X é igual a 180 menos 85. 17 tira 8 é 9. Então, 95 graus, letra E. Foi? Ok. Vamos fazer mais uma.
Ó, considere os ângulos formados pelas retas paralelas ST e transversais RQ conforme a figura. E aí ele pergunta, é possível concluir que a medida do ângulo Y ou gama é igual a quanto? E aí? Alguma ideia de como é que pode fazer esse? Como é que vocês fariam esse, no caso? Ó, pelas retas paralelas cortadas por uma transversal, esse alfa aqui é o terno interno desse aqui. Esse ângulo aqui é oposto pelo vértice desse ângulo. Esse ângulo aqui é o quê? 180 menos beta. E esse aqui é 180 menos alfa. Só que ele já tá... Aqui, ó, ele me deu aqui, eu não tinha visto. Ele tá me falando que o alfa é 115 e que o beta é 112. Deixa eu apagar aqui pra gente botar direto. Alfa é 115. Então, aqui também é 115. Beta é 112. Então, esse aqui também é 112. Falta descobrir esse aqui. Esse aqui é 180 menos 112. 68 graus. Então, se eu parar e pensar, ali naquela parte de baixo eu fico com um quadrilátero, né? Aqui é 115. Aqui é 68. Esse aqui é x. Se eu somar 115 mais 68 mais 112 mais x, tem que dar 180 graus. E o y? O y está aqui, ó, ele é oposto pelo vértice desse. Então, ele está aqui. Que ângulo que vai ser esse aqui? 180 menos 115. Quanto é que dá? 5. 7 tira 1, 6. Então, naquele triângulo de cima, aqui é y, aqui é 65. E esse pedaço aqui é 180 menos 112. 10 tira 2, 8. 7 tira 1, 6. 1 tira 1, nada. Então, é 68. Então, 65 mais 68. 13 vai 1, 12, 13. 133 graus. Para 180, y vai ser 180 menos 133. 10 tira 3 é 7. 7 tira 3 é 4. 47 graus, letra A. Alguém não entendeu? Foi? Foi. Foi. Vamos fazer mais um. Então, deixa eu ver se chegou alguém. Não. Tá. Esse aqui, ó. Eu tenho um quadrado e dentro desse quadrado eu tenho um outro quadrado revirado. Os triângulos retângulos isósceles da figura são congruentes, ou seja, são proporcionais.
O perímetro do quadrado central é 80 centímetros. Só falando que esses lados aqui, ó, tem a mesma medida. E ele diz que o perímetro desse daqui é 80. Então, se eu pegar 80 e dividir por 4, quanto é que dá? Dá 20. Então, cada hipotenusa dessa tem tamanho 20. E aí, se eu pegar um desses triângulos aqui, como ele é isósceles, dois lados iguais. 90 graus, hipotenusa 20. Posso fazer Pitágoras aqui, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais meu outro cateto ao quadrado. 20 ao quadrado dá 400. X ao quadrado mais x ao quadrado, que é a mesma coisa que 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado, 2x ao quadrado. O 2 que está multiplicando passa dividindo. 400 dividido por 2, 200. E potência vira raiz. E aí eu vou calcular a raiz de 200. Se você parar para pensar, a raiz de 200 é o quê? 2 vezes o 100. Então, é 10 raiz de 2. Só que ele quer a área de cada triângulo. Então, eu já sei que o triângulo é assim, né? Aqui é 20, 10 raiz de 2, 10 raiz de 2. Para eu descobrir essa área, eu faço 10 raiz de 2 vezes 10 raiz de 2, porque um é a base, outro é a altura. Certo? Sobre 2. Tô na aula. Oi? Ah, tá. Aí 10 ao quadrado é 100. Raiz de 2 ao quadrado é 2. E 2 ao quadrado é 4. Aí eu vou fazer 100 dividido por 4, 25. 25 vezes 2, 50. Tudo bem? Ok. Deixa eu ver se dá tempo. Não, o outro não dá. Aí o que eu vou fazer?